Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Hoje, o Instituto Cabu, ele é uma ONG que protege, né, que briga, que luta pelas terras indígenas. Não só pelas terras indígenas, mas pela comunidade, pela terra e as comunidades indígenas. Porque a gente não sabe o que a FUNAI está fazendo. A FUNAI está realmente quebrado, né? Ela foi desidratada financeiramente ao longo dos anos, né? Tiraram os orçamentos, quebraram o orçamento. Tudo, entendeu? E agora, vamos ver se esse governo vai voltar a fortalecer. Vocês têm sentido já alguma mudança ou não? Ainda não. Mas a gente sentiu que o governo, o próprio governo mesmo, está fazendo uma coisa, está dando resultado. Retirada dos garimpeiros, dos invasores. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Hoje nós temos dois convidados que vão falar um pouco da questão indígena, né, a questão do garimpo ilegal e tudo isso, né? A gente está com a diretora do filme Escute, A Terra Foi Rasgada, é a Cassandra Mello. Bem-vinda, Cassandra. Obrigada, boa tarde. E estamos também com o Doutor Takakiri, né, que é da etnia Kayapó, e ele é presidente do Instituto Cabu, que é uma ONG, e o povo Kayapó, ele fez parte de uma aliança, né, com os povos Yanomami e Munduruku. E foi a partir dessa aliança, né, eu estou tentando contextualizar um pouco, depois vocês me consertem se eu estiver errado, que surgiu esse filme que a Cassandra, juntamente com o Fred Hall, fez, né, que está sendo exibido hoje no Cine Brasília. Perfeito. E que vai seguir de um debate. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa aliança, né, que é uma aliança importante. 3 etnias juntos para lutar pelas suas terras, lutar pela dignidade, lutar contra o garimpo ilegal. Como é que surgiu isso? Então, boa tarde. Eu vou dar um resumo como é que surgiu, né? Depois, quando a trajetória do governo, né, todos nós sabemos, né, inclusive a FUNAI, a menina está aqui na minha frente, falando que ele era funcionário da FUNAI. Eu também fui funcionário da FUNAI, né? E dali a gente vem acompanhando a trajetória do governo. Né? Quando muda o governo, muda tudo. Né? Então, dali, quando mudou o governo, mas antes disso, a gente já vinha se preparando para chegar nesse ponto. Porque o garimpo, quando surgiu o garimpo, tanto no Yanomami, tanto nos Kayapó e no Munduruku, chegou um momento, agora, né, a gente fizemos uma reunião entre nós mesmos, Munduruku, né, e Kayapó e Yanomami, né, para chegar a tentar fazer essa união, essa aliança, para ter força para lutar. E dali chegou uma ideia de construir um filme. E essa aliança surgiu quando? Quando é que vocês começaram a costurar e quando é que ela se concretizou? Então, eu acho que faz 5 anos a gente vem trabalhando nisso. Chegou o momento, já faz 3 anos que a aliança está assim, encaixado com os Kayapó, Munduruku e Yanomami. Né? E a gente sabemos que, voltando, a gente tem que falar a verdade, né? Quando muda o governo, né? Muda o presidente da FUNAI, a FUNAI não quer nem saber dar mais de ajudar as comunidades. Por isso que a gente criou várias etnias, criou a sua associação, a sua instituição não governamental, porque sabemos que existe uma forma de proteger a sua área independentemente do governo. Entendeu? Então, hoje, o Instituto Cabu, ele é uma ONG que protege,
né, que briga, que luta pelas terras indígenas. Não só pelas terras indígenas, mas pela comunidade, pela terra e as comunidades indígenas. Porque a gente não sabe o que a FUNAI está fazendo. A FUNAI está realmente quebrado, né? Ela foi desidratada financeiramente ao longo dos anos, né? Tiraram os orçamentos, quebraram o orçamento. Tudo, entendeu? E agora, vamos ver se esse governo vai voltar a fortalecer. Vocês têm sentido já alguma mudança ou não? Ainda não. Ainda não. Mas a gente sentiu que o governo, o próprio governo mesmo, está fazendo uma coisa e está dando resultado. Retirada dos garimpeiros, dos invasores. A gente Isso viu... está dando resultado. Quando você tira esses garimpeiros, que você tira os invasores, eu nunca vi ao longo da história o Estado dar uma destinação a esse pessoal. E eles acabam voltando, né? O que vocês sugerem para evitar essa volta? Porque no primeiro momento que o governo afrouxar as cordas, eles estão dentro. É, verdade. Já começaram a voltar, né? Existe realmente... Não é o garimpeiro volta sozinho. Igual aqui no Brasil, todo mundo está dividido por causa do governo político. É a mesma coisa, entendeu? Um tá ao lado do outro, brigando por outro tá brigando por outro. Então, assim, um tira aquele que quer que a floresta, a água, limpo, né? Para eles viver bem, eles lutam para tirar, para defender isso. Agora, tem um que ele pensa em si mesmo. E não no coletivo. Não no coletivo. Entendeu? Ele chama os garimpeiros para dentro de... Como é que vocês estão lidando com esses assim que vão numa direção oposta ao que vocês desejam? Para concluir, essas pessoas em si mesmo, que estão querendo ser rico, querendo ser casas, carro, entendeu? Tudo isso. Essas pessoas que levam o garimpeiro de volta de novo. E as maiorias da comunidade ficam sem nada. E a pessoa ganha seu dinheiro, né? E não ajuda a comunidade. Isso está acontecendo isso é uma coisa que está acontecendo, vem acontecendo. Então, eu acho que a comunidade tem que se organizar para tirar os garimpeiros de uma vez e nunca falar que nunca mais voltar. O garimpeiro não volta sozinho, ele não é doido, entendeu? Se ele voltar sozinho, ele pode ser matado lá dentro. Executado, entendeu? Porque é uma área muito violenta também. Mas quando você encontra pessoas que são do mesmo grupo e que se colocam no lado oposto, aí fica mais complicado, né? E como fazer isso? Como evitar que isso aconteça? Então, agora, com 5 anos, 6 anos atrás, a gente está conseguindo. E claro, quando o Luciano Evaristo, eu posso falar o nome dele, que ele é uma pessoa que ajudou muito da retirada do garimpeiro na época do Dilma, não sei se é Dilma ou Michel Temer. 6 anos atrás seria Temer, né? Temer. Então ele ajudou muito a tirar os garimpeiros. Eu mesmo acompanhei um dos operações, entendeu? Para tirar os garimpeiros e os invasores, né? Isso é uma coisa que, quando a FUNAI quer resolver um problema, ele resolve o problema. Quando o IBAMA quer resolver um problema, resolve. Quando a Polícia Federal quer resolver um problema, resolve. Entendeu? Mas as informações, hoje, a tecnologia, a internet, tem até internet dentro do garimpo, entendeu? Uhum. Então, quando sair uma autoridade daqui indo por rumo daquela região, todo mundo está sabendo que ele vai passar por aí, entendeu? Tá. Uhum. Então, eu acho que depois de tudo isso, Instituto Raoni,
Instituto Cabu, Floresta Protegida da Aliança, lá do Yanomami, Cutucara. Cutucara Tem a Pariri, e o Pariri. São que é Munduruku. dos Munduruku. 5 ONGs. Hoje ele está... vou falar da minha região, né, que é onde que eu trabalho, que eu sou administrador da ONG. O Instituto Cabu já faz 7 anos começou a criar uns poucos bases de vigilâncias, da proteção. O próprio povo fazendo a sua O vigilância. próprio nós estamos fazendo, e a gente está cercando. Vocês sentem Lá falta hoje? na nossa região, lá na terra indígena Meclonoti, não tem garimpo. Se a gente descobrir que está tendo um garimpo, a gente vai lá e manda tirar. Entendeu? E a comunidade estão ganhando com a fiscalização. Tá. Entendeu? Jovem, tem mulheres que acompanham a fiscalização, elas ganham com isso. Então, hoje, se você for lá, ó, eu vou proibir as bases de vocês. Eles vão atacar você, porque elas sabem que ali é uma fonte de ganhar É dinheiro. um cinturão de proteção, né? É uma cinturão de proteção. É nosso, mas a gente está ganhando para proteger mais ainda. Certo. E assim, Não Posso é de fazer uma alguém, pergunta também? entendeu? Então, isso que eu Hoje, queria claro. falar para vocês. Quero fazer uma pergunta, doutor. Nessa sua experiência dessa desintrusão antes, a desintrusão é um passo, mas a gente sabe que a partir de então o território está destruído, então as pessoas não conseguem, a água não está pura, não tem caça, enfim, o ambiente está destruído e as pessoas dependem daí do dinheiro, da verba. Vocês tiveram em algum momento esse outro passo de como... essa conversa de como restaurar o meio ambiente, de projetos de geração de renda, ou até agora só parou na desintrusão, e aí se virem? Então, Cassandra, que a gente está lutando para que a gente não sabe que esse copo está cheio ainda. Um exemplo que eu vou comparar aqui. A gente não sabe que amanhã o copo está cheio ainda. A gente não sabe, mas amanhã ele pode estar seco ou ele tá pela metade. Entendeu? Então é uma coisa que eu estou comparando isso com uma fiscalização. A gente não sabe se o dinheiro vai dar continuidade para a proteção. E para isso eu estou discutindo agora com os técnicos para a gente fazer uma implantação do projeto. Projeto alternativa econômica, né, sustentável. Lá existe castanha, tem cumaru, mas a gente precisa de outro produto que pode ajudar na geração de renda para as comunidades. Então eu acho que a gente está lutando para conseguir chegar nesse momento, para poder dar continuidade da proteção. Vocês sentem, doutor, falta hoje... No passado tinham postos indígenas, né? Da FUNAI. Né? Fui funcionário da FUNAI, chefe de posto. Chefe de posto, né? Então você tinha assistência de saúde, você tinha a questão da educação, que era o ensino bilíngue, né? Preservando a língua original do povo. Vocês têm essa estrutura ainda e eles tinham equipamento, inclusive, para poder contactar com as forças de segurança em caso de invasão. Hoje não tem isso mais? Não tem. É igual que eu estou falando para você. A FUNAI era uma única órgão, né? Sim. É único. Lá tinha saúde, tinha Educação. educação, entendeu? Cultura, né? Cultura, entendeu? Quando a saúde saiu da FUNAI, quando a educação saiu da FUNAI, a FUNAI enfraqueceu, a FUNAI acabou. Né? Então, eu acho que não tem mais, né, essa força que antigamente... Eu fui funcionário da FUNAI também, eu fui chefe de posto na época.
Eu reconheço que a FUNAI, Então, dali a FUNAI... Por isso- foi completamente esvaziada. por isso a importância de vocês se unirem também, né? De criarem, por exemplo, essa aliança e também de levar, né? Divulgar o que está acontecendo lá, que é um trabalho que o filme, né, está fazendo. Como é que, vamos botar a Cassandra agora também aqui na conversa, como é que o Escute a Terra foi rasgada, foi idealizado, como é que vocês chegaram até as etnias, como é que foi idealizado isso? Em dezembro de 2021, eles fizeram uma reunião aqui em Brasília, né? Que passaram 3 ou 4 dias conversando, né? Para decidir se iam fazer essa aliança. E a gente foi convidado para essa reunião, tanto eu quanto o Fred Raal. E a gente pediu autorização para gravar essa reunião toda. E no último dia a gente se apresentou com esse intuito de fazer um documentário de uma aliança que a gente ia ver se ela ia acontecer, né? Porque tem um desejo de fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, mas são territórios que são longes. Cada povo tem as suas questões que são 1000 problemas. Isso aconteceu, a gente filmou em 2022, então era um ano politicamente ainda muito, muito tenso. Continua sendo, né? Mas estava No auge. No auge. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, é um processo... o filme é uma história de uma aliança em construção. E foi muito legal que nessa reunião a gente gravou cada povo, todo mundo, todas as lideranças que estavam ali puderam falar dos seus territórios, o que estava acontecendo em cada um, puderam apontar o que tinha em comum, o que tinha de divergente, sabe? Foi uma conversa muito rica. E... quando eles aceitaram que a gente fizesse esse filme, eles fizeram algumas rodas, né, para dizer o que eles queriam que tivesse no filme, o que não queriam que tivesse no filme, e a gente levou tudo isso muito à risca. Uhum. E eu acho que a coisa que mais foi importante, que é a maior orientação do nosso filme, a gente não quer mostrar só o que é desgraça no nosso território. Porque o nosso território, ainda existem territórios que estão limpos, que estão fortes, que são potentes, né, e que... é isso que a gente quer mostrar, porque frequentemente o nosso mundo aqui, né, ele gosta muito de ver o trágico, né? Então, ver a notícia, a miséria, as crianças. E assim, tudo isso é importante, a gente tem que saber que existe, mas é como se não existisse o povo forte, o povo belo, o povo, né? Então, o nosso filme, eles na são verdade. muito belos. Muito, muito. Né? Então, o nosso filme tem pouca. A gente não foi para garimpo, a gente não foi. Né? O que a gente quis, o filme é dividido em 3 atos. E o primeiro ato inteiro a gente foi a 3 territórios, né? A gente não pôde ir em vários territórios de cada povo, então a gente foi para o Xiropi, né? Que é o território Yanomami, para o território do Doto, que é Mecranhuti, e para Sauremaibu, que é o território Munduruku, onde a gente foi, que é no Baixo Tapajós. Então vocês escolheram um território de cada etnia. Isso. E passamos lá uma semana. Então, vendo o que tem de bonito nesses territórios que são preservados. Porque a gente sente que, como a gente vive num tempo em que a gente só ouve coisas terríveis, a gente está dessensibilizado, né? Então, vê lá, a criança aconteceu isso aqui, morreu. E aí a gente fala, nossa, que terrível, mas passa. A gente fala, nossa, vamos mostrar o que tem de bonito para as pessoas entenderem o que está em jogo, né? Então, esse é um pouco da nossa orientação. E aí a gente, obviamente, fala sobre o garimpo, né? As pessoas dão seus relatos pessoais, olhando para a câmera, como escute, né? É uma coisa que a gente viu em comum com esses 3 povos, uma fala recorrente de escute o que eu estou falando. O que eu falo é verdadeiro. Eu não estou mentindo. Escute, sabe? Assim, ouça a minha mensagem, assim. Isso inspirou um pouco o título do documentário. Exato. E aí o nascimento da aliança como um processo, né? Não como a aliança fez isso, fez aquilo outro, né? Mas como esse processo de 3 povos se conhecendo, visitando o território. Então o Doto pôde estar na terra indígena Yanomami também em maio de 2022, que foi quando teve a comemoração de 30 anos, né? A Alessandra Corap foi para lá também, a Beca Munduruku, a Maiau. Então foi muito bonito esse momento em que os 3, até me arrepio de lembrar, assim, que os 3 povos estiveram no território Yanomami, puderam conversar e puderam ver como é diferente o território, né? Podia falar um pouquinho disso, né, Doutor? Foi muito Como bonito. é que foi esse encontro aí, Doutor? Fala pra gente.
Eu e o Megarão, a gente fomos lá, né? Megarão também. Eu e o Megarão, a gente fomos lá. Nossa. Foi emocionante. É. Muito bom. E é outra cultura, né? É. Muita diferença. São culturas que a gente acha que bota todo mundo no mesmo Indígena. bolo, né? São Indígenas. 305 povos. Pois é, só cada com um tem suas. 270 e tantas línguas. Exato. Cada um, inclusive, tem línguas diferentes, tem a sua né? língua diferente. a sua Culturas cultura, diferentes. Eu lembro da conhecimento, batalha tudo. de vocês pelo Micronotiri. É, verdade. Eu lembro. E a gente coloca tudo no mesmo barco, no mesmo bolo ali, como se fosse tudo igual, né? E não é verdade. Eu acho interessante que nos últimos anos, quando começou um processo de desidratação financeira da FUNAI e a nomeação de pessoas não muito comprometidas com a questão indígena, começaram a surgir várias associações. Né? Quer dizer, a de vocês é mais uma que se soma com povos que estão em situações, em pontos extremos. Né? Porque você tem muito no Mato Grosso, algumas organizações, você tem no Sudeste organizações também. E há a possibilidade de fazer uma aliança mais larga, considerando essas lideranças que comandam essas instituições, no sentido de fazer um enfrentamento mais forte, de uma cobrança mais forte do poder público às necessidades dos povos originários? Não sei, né? Porque está ficando difícil cada vez mais. Muito, muito, muito difícil. Até que nós indígenas, entendemos. Né? Agora, o branco está tendo muito problema nas políticas, poder de políticos, entendeu? Você está vendo, cada dia que passa está no Congresso a gente brigando. Tem uma confusão. Uma confusão, entendeu? Já tem um marco temporal aí que... Tem um julgamento de marco temporal, tem PL 490, tem PL 20, não sei o quê. Está tudo... Muita gente quer acabar com aquilo, entendeu? Por exemplo, né? Principalmente nós, negro, índio, isso Sim. tem gente que são contra. É doido para exterminar com esse pessoal. Doido para exterminar. Então, é uma coisa que sempre vai ter essa confusão. Mas essa união que ela estava falando, né? Essa aliança que vocês fizeram com 3 etnias já foi um primeiro passo, um passo histórico. É verdade. Mas há a possibilidade, e o que é que impede que outras etnias também façam parte dessa grande aliança? Aí, eu não sei te falar. Eu acho que tem uma questão, assim, primeiro de uma logística, né? As pessoas estão longe umas das Sim. outras. Tem 1000 demandas no próprio território. Para eles se deslocarem aqui, para se encontrarem, é uma verba. Para tirar, às vezes, uma pessoa de um território, é uma verba. Não é assim, Não é tão simples Não assim. é tão simples, né? Encontrar esse tempo, né? A gente, às vezes, não consegue encontrar com uma amiga no final de semana, Sim. né? O que dirá essa articulação política quando... Existem tantas demandas, né? Eu acho que os povos, o que eles já estão fazendo, né? Se você olhar de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, o que os povos indígenas conseguiram articular para a gente estar onde a gente está, né? Eu já acho foi um grande avanço. Um grande avanço. Eles começaram grande avanço. eu estava até contando para a Sibeli, eles começaram a sair um pouco das aldeias e vir para a cidade no intuito de entender a lógica dos brancos, dos não indígenas. Que é uma violência já. Tiveram que sair. Né? Inclusive, não teve alguns aspectos positivos. Teve vários dos povos indígenas que se tornaram doutores, tanto no direito, teve uma formação de direito, tem formação em várias áreas, né? Você tem... Marcos Terreira é um exemplo, que é piloto, mas ao longo com ele também vieram outros. E isso foi muito bom para poder entender mesmo, porque não adianta você querer lutar sem conhecer o território do inimigo. Mas isso que eu quero dizer que é uma violência, na verdade, que é maravilhoso sair, estudar, mas é sair de uma lógica e tem que entender a lógica do branco, tem que entender a linguagem do branco, tem que entender para poder se defender, mas assim... O branco também tem que entender a lógica indígena. Pois é, por que a gente, eu sou uma mulher branca, assim, cadê o movimento da gente em direção aos povos? Não tem interesse, Não tem. A gente quer ficar mantendo o nosso privilégio aqui bonitinho no nosso quadrado. Então, o doutor falou, né, os povos indígenas, os povos pretos, todo mundo tem que então se direcionar a essa lógica branca para poder caminhar.
E é assim provavelmente essa lógica porque colonial, o né? pessoal que é hegemônico não reconhece o outro como ser humano, Não. né? Então, se Tem quiser essa falar comigo, dificuldade. tem que vir até mim. Tem que falar como eu falo, tem que pensar como eu penso, tem que estudar da maneira como eu acho que é a válida, né? E, Ó, eu acho que é prejudicial, mas teve uma vantagem nisso. Não fosse isso, eles não conseguiriam reagir. Claro. Não conseguiriam Claro. reagir. Essa Sem saída dúvida. foi estratégica para poder reagir. Porque eles Verdade. estavam percebendo, na Constituinte, Senão não existe então, mais. 88, foi fundamental eles estarem fora da aldeia para poder reagir. Senão, não tinham conseguido aqueles 2 artigos. Não tem Sim. é verdade. Você, como é que você entrou? Pô, você falou, foi convidado, né, a participar da reunião da aliança, né? Porque você já tinha um trabalho com os povos indígenas. Como é que é você e o Fred? Foi um convite do Instituto Socioambiental. Na verdade, o Instituto Socioambiental, nesse primeiro momento de aliança, também ajudou a promover esse diálogo. E agora que a aliança está indo para o 3º ano, agora está mais na mão, né, das próprias lideranças da aliança, né, dos representantes, mas o Instituto Socioambiental é um apoiador. E você é cineasta. Isso. Você e o Fred. O Fred. Então vocês foram convidados por eles para poder retratar. Você já tem outros documentários, com os povos indígenas, ou é o Eu primeiro? fiz vídeos curtos, assim, esse é o meu primeiro longa-metragem Primeiro longa. mesmo, mas o Fred tem alguns outros trabalhos voltados também ao assunto socioambiental. Hoje à noite, no Cine Brasília, vai haver a exibição do filme com uma roda de debates, inclusive, né, o Doutor vai participar também, né? Vai participar dessa roda. Dia 12 também vai ter outra apresentação aqui. Isso. Hoje é no Cine Brasília, às 19 horas, é a abertura da mostra Ecofalante, que também vai acontecer até o dia 12, se não me engano. Então tem hoje essa abertura, o filme começa às 19h30, o filme tem 90 minutos de duração, depois vai ter essa conversa com algumas pessoas da aliança. No dia 12, às 18h30, vai ter o lançamento de um relatório, também, eu não estou com o nome do relatório aqui, mas é um relatório que fala também de como que está a situação no território Yanomami. Então, às 18h30 na UNB, 19 horas filme e 20h30 um debate. E quem quiser assistir esse filme, onde é que está disponível? Ainda não está. Ainda não está. Não Ele está. vai ser lançado em rede nacional? Como é que vai ser? A gente ainda está nesse trabalho de campanha de impacto. A gente vai ver como ele foi lançado em São Paulo, ele está em alguns festivais internacionais, né? Já foi exibido na Colômbia, vai ser exibido na Espanha, enfim, está circulando um pouco, mas a gente, a partir agora de Brasília, que a gente vai começar a entender essa campanha de impacto. E essa visibilidade internacional, eu entendo que deve ser importante, principalmente Sim. nesse momento, né, que vocês estão vivendo e tal. Vocês estão investindo também nessa distribuição internacional. Sim. Doutor, no passado, eu trabalhei um pouco na Comissão Pro Yanomami, com a Alcida Ramos, com algumas pessoas, e com a própria Cláudia Dujá. Eu queria saber de vocês, antigamente era fácil vocês conseguirem financiamento internacional para manter as instituições não governamentais voltadas para a questão indígena. Hoje tem alguma barreira, tem dificuldade de conseguir isso? Não. Continua. Continua, né? Continua. É o que ajuda vocês ajuda a a manter. manterem. Ou seja, é mais fácil lá fora do que aqui. Uma coisa que eu achei muito estranho nesse processo todo, que quando veio aquelas imagens terríveis, né, tenebrosas do Yanomami, foi a questão, a gente já tinha uma suspeita, e aí se confirmou, que era o financiamento da ocupação das áreas das terras indígenas pelo crime organizado. Isso. Esse enfrentamento aí, eu acho que hoje deu uma melhorada, que a Polícia Federal entrou em campo e já cortou as asas de meia dúzia de 3 ou 4. Mas e agora? Como continuar nessa batalha? Eu acho que o governo tem que continuar. É obrigação do Estado, entendeu? Sim. É que eu vejo como indígena, né, é obrigação do Estado. É uma lei, é uma norma do governo para proteger os povos indígenas. Sim. É a FUNAI, junto com segurança pública. Eu acho que é isso. É só o governo cumprir, né, o que está escrito na Constituição. O medo é que vire um oba-oba, né? Porque teve aquela ação, aquela força-tarefa que foi feita com os povos Yanomami, né? E a gente viu, como ela falou, aquelas cenas terríveis, né? Mas e aí? Isso vai continuar, né? Como é que isso vai perdurar? Como é que tá? Espero que eu vou responder mais uma coisa. É a obrigação do governo
Certo. continuar protegendo, continuar expulsando esse garimpo. É. Porque tanto na região do Yanomami, na região do Munduruku, do Caiapó, é um lugar muito rica, muito ouro, né? Eu tenho um vídeo aqui de 6 minutos. Eu sobrevoei, eu e o Raoni, no mês passado. E eu mesmo filmei esse garimpo. Se você vê 6 minutos em cima do ar voando, que avião corre mais de 300 km por hora, entendeu? Você acompanhar esse vídeo, cara, você ia ficar doido. Uma área Uma muito coisa grande, que eu garimpo, queria tudo saber. garimpo. Tudo garimpo. As forças de segurança dos estados e municípios não ajudam vocês? É completamente ausente? Completamente. Ou seja, o Estado, o governo estadual, o governo municipal, funciona quase que como aliado dos invasores. É isso? Imagina Mato Isso. Grosso parar, né? Então vocês estão assim, como vocês mesmos estão criando um cinturão, meio que É porque a gente tem ainda, não sei, né, na nossa mitologia pessoal, que o garimpeiro é o cara que tá lá e que vai lá. E na verdade o garimpo hoje, assim, tem um crime organizado, mas tem gente que mora nos jardins em São Paulo, assim, uma draga Coisa custa 1 horrível. milhão. Então, assim, é muita gente 6 poderosa minutos. que coloca dinheiro, né? Não é não o é uma carinha ingenuidade que tá lá, não é do- que tá lá com aquela peneira, não sei como Ele é chama. quase há uma É, exatamente. Esse aí é a ponta, né? Quem É que quase tem? escravo. O pessoal vai lá, explode a draga, ou como que chama aquele negócio, a escavadeira. PC. Daqui a pouco tem No dia seguinte outra. tem outra. Custa 1 milhão. Assim, né? Não é ingenuidade pensar que você sabe que tem um crime organizado, que tem financiadores, branco, né? exatamente, financiadores por trás disso tudo. E você é da etnia Caiapó, né? E como é que tá o garimpo? Essa área que você filmou foi na sua região? Não, na outra região. E na sua região, como é que tá a Não situação? Não tem. Hoje não tem. Mas por que você acha que Porque a organização É bem protegido, é bem foi uma organização organizado. de vocês, Sim. dos povos, que conseguiram se organizar e E a evitar? organização da liderança, né? Primeiro tem que organizar as comunidades e a liderança. Porque é a liderança que decide, é a liderança que pode chamar os garimpeiros, que pode chamar os madeireiros, entendeu? Então, primeiro tem que organizar as lideranças, né? E que eu estou lá para apoiar, para ajudar, para eles não se envolver com madeireiro nem com garimpeiro. Garimpo, quer dizer. Uma enorme ferida, né? A gente tá chegando ao fim, felizmente, foi tão rápido. Eu quero ver esse vídeo. Então, Eu não quero ver, não. eu quero agradecer a presença da Cassandra Mello, que é cinegrafista e cineasta, né? E tá, cineasta e tá com o filme Escute, a Terra Foi Rasgada. E o Douto Takakiri. Kiri. Agora eu falei certo. Douto Takakiri. Kakira. Você é dos povos Caiapó, né? Da etnia Caiapó, presidente do Instituto Cabu, uma das lideranças nessa aliança que foi formada, Isso. né? E eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigado. Espero. Rosane quer falar? Do outro, eu quero que vocês tenham muito sucesso nisso e que essa ideia de vocês se fortaleça muito, porque é a única maneira de garantir a vida. A vida. Isso. Né? A verdade. vida, não só da floresta, mas a vida de quem é dono dela. É, São verdade, vocês. Verdade. Vocês são os Obrigado. donos. Os Obrigado. outros são intrusos. Eu só quero dizer uma coisa também para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar. Todas as associações, elas têm Instagram, então acompanhem. Instituto Cabu, Instituto Raoni, Floresta Protegida, Rutucara, Pariri. Façam uma pesquisa e sigam no Instagram e procuram as redes, porque todas essas redes, elas contam o que está acontecendo nos territórios, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu acho que nós, não indígenas, a gente tem que realmente saber o que está acontecendo, apoiar. Às vezes parece pouco, né, seguir, mas não é assim. É a informação que chega e a gente conseguir entender que essa narrativa hegemônica, ela não é o que está acontecendo. Então, a gente seguir o que os povos estão falando, os comunicadores indígenas, o que eles estão falando, é o modo como que a gente vai sair
dessa névoa, né? Desse lugar esquisito que a gente criou e que a gente chama de vida. Ok, obrigada, gente.